Campina Grande, 8 de setembro, Dia Nacional da Alfabetização. Nós, na condição de cidadãos, sabemos o quanto esta nação, milhares de nossos patrícios precisam de ser alfabetizados. Há muita gente ainda hoje, em pleno século XXI, que sequer sabe assinar o nome, a sua impressão digital e a sua assinatura. Por isso, devemos rogar aos nossos professores, educadores, diretores de escolas e também, por que não dizer, universidades, procurem realmente levar a nossa nação a deixar essa gente que não é alfabetizada ter o direito de defender, através da sua assinatura, os seus direitos, através do aprendizado, conhecimento, através do conhecimento e da sua formação, cidadãos que podem realmente mudar essa história. Essa é a nossa palavra nesse dia da alfabetização. Logo mais estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo hoje a conclusão da mensagem que nós recebemos ontem sobre o estudo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E você também ainda ouvirá neste programa uma música interpretada pelo cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor e cantor Luiz de Carvalho. Deleite-se com esta música. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele deu o céu, para cada rio Ele deu um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas o venceu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. A verdade opera eficazmente em vocês. Quem são esses? Quem são esses? Vocês. Todo crente que crer na palavra, ela opera de forma eficaz. Porque é a verdade. Porque não há o que se duvidar. O Evangelho é a verdade. Então é essa máxima que o apóstolo Paulo então está aqui nos trazendo, nos dizendo mais uma vez essa noite. A verdade que é
pregada, ela impregna um crente e ela não sai mais. Aleluia. São os crentes, os que creem, os que aceitaram e perseveram na confissão. E isso gerou alegria no coração do apóstolo, mas também ele vai dizer que trouxe transtorno. No crente produz essa crença, essa fé eficaz. Amém? Mas em contrapartida, nos ímpios produz oposição. E não há dúvida que a disposição para sofrer pela verdade é a marca indelével da igreja. Uma vez implantado no coração do homem a verdade, ele não consegue mais viver sem isso. Eu estou olhando para a verdade da palavra. Uma vez que ela entra no coração, nem eu nem você consegue viver sem ela. Porque não tem mais sentido viver na mentira. Não tem mais sentido viver no engano. Amém, meus irmãos? Então o Evangelho ele tem esse poder de entrar no nosso coração e reinar. Eu vou viver como agora? Só se for pela verdade. Não tem o que eu viver mais. Não tem como eu voltar para a mentira. Porque eu descobri a verdade. Amém? Entenderam a lógica? Amém? Amém. Ele leva essa verdade para a vida toda. E inclusive, na ideia de Paulo aqui aos Tessalonicenses, quem recebe a verdade e não consegue viver sem ela, é capaz de morrer por ela. A verdade do Evangelho, ela impregna de tal forma no coração do homem, que ele é capaz de morrer por ela. E no caso aqui, da igreja dos Tessalonicenses, a disposição de sofrer por causa de Cristo era a prova de que a palavra de Deus estava atuando no coração deles. Além da coragem, a palavra produzia também unidade. Verso 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Jesus Cristo. Olha a ideia, que massa. A verdade que teve o efeito lá em Jerusalém é a mesma verdade que estava fazendo efeito nos irmãos de Tessalônica. É a mesma verdade que ao longo dos séculos e desses 2 milênios tem alcançado o coração dos irmãos, inclusive o nosso. É a mesma verdade que nos impulsiona a deixar o mundo. É a mesma verdade. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Então percebam que Paulo diz que eles são uma verdadeira irmandade, porque eles eram igual aos da Judeia, e que foram perseguidos também, da mesma forma que em Jerusalém. Eles também estão sendo perseguidos, e ainda mais, pelos seus concidadãos. Quem eram? Os próprios judeus, que não haviam se convertido. E essa declaração não é um lamento, mas sim um incentivo para continuarem. Essa é outra coisa bacana também que a gente vê. Paulo não está lamentando aqui, eu estou sendo perseguido pelos judeus que deveriam. Não, isso ele fala incentivando, para mostrar para aquela igreja que eles estão certos, que pode confiar nessa verdade. Se eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, era porque eles estavam com a verdade. E aí poderíamos pensar a seguinte coisa, ou perguntar: qual foi a razão, a prova, o fato, que pudesse comprovar que os cristãos estavam com a verdade? Qual era a prova? Qual é o fato que eu tenho nas minhas mãos para provar que isso de fato era verdade? E eu penso que a resposta a isso vem logo no versículo seguinte, versículo número 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Essa era a prova.
A prova é de que o efeito da verdade suscitou perseguição. O efeito da prova é que, inclusive, mataram até mesmo o Senhor Jesus. Agora, deixa eu dizer uma coisa, e é preciso dizer algo aqui, preste atenção. Paulo, ele não está falando dos judeus em si. Ele não está pegando todos os judeus e colocando tudo no mesmo balaio. Ele não está falando do povo judeu. Mas ele está falando de um fato particular que estava acontecendo em Tessalônica e era a repetição do que tinha acontecido em Jerusalém. De quê? De grupos de judeus que não aceitavam. E aí é preciso lembrar. Lembra do Sinédrio? No julgamento de Jesus, eles se reuniram de madrugada. O Sinédrio nunca se reunia de madrugada. Nesse dia, para pegar Jesus, se reuniram de madrugada. Fizeram um conchavo. E o Sinédrio era o tribunal religioso da época dos judeus. Vocês lembram que multidões se reuniram no pátio na hora de soltar o ladrão e eles gritavam ensandecidos: crucificam. Quem era que estava ali no pátio? Judeus. Vocês lembram que foram os judeus que estavam se utilizando de Pôncio Pilatos para condenar Jesus? Então é nesse aspecto particularizado que Paulo está dizendo que os compatriotas estavam perseguindo os irmãos de Tessalônica. Ou seja, era um grupo de judeus, não era todos os judeus, até porque os judeus se converteram. Paulo, Pedro, e aí vai a lista. Amém, meus irmãos? Então, deixando claro isso, né? Para Paulo, esse comportamento, além de desagradar a Deus, ainda fazia com que os judeus trabalhassem para atrapalhar a chegada das pessoas à salvação. Olha o final do versículo 15, mais uma vez. E não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. O comportamento desses judeus que se opunham ao Evangelho, eles estavam, na sua prática, desagradando a Deus. E quando eles estavam desagradando a Deus, essa sua oposição atrapalhava o evangelismo, ou o avanço do evangelho para os outros povos. Ou seja, fato corriqueiro entre os judeus. Se você voltar à história de Israel, você vai ver o tempo todo essa coisa cíclica. Os judeus atrapalhando a obra de Deus. Mas era o povo escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. Irmãos, quanto mais o evangelho se expande, mais pessoas são beneficiadas. Essa é a lógica de Deus. Por isso, o apelo missionário é constante, alinhado com a evangelização, e que deveríamos aproveitar todas as chances para evangelizar. Ainda sobre os judeus, a história narrada nas Escrituras mostra o impedimento do avanço da obra de Deus por eles mesmos. E mostrar esse impedimento é justamente mostrar a importância que é a evangelização do mundo. A evangelização do mundo é algo dificultoso, porque é algo espiritual. As forças do mal, espiritualmente falando, é contra a expansão do evangelho. Por isso nós encontramos tanta dificuldade com missões, tanta dificuldade no evangelismo, tanta dificuldade na pregação, tanta dificuldade na oração. Por quê? Porque é uma guerra espiritual constante. Mas o bom disso tudo, dessa guerra espiritual constante, é que nós somos vencedores. É que nós já vencemos em Cristo Jesus, porque Ele mesmo já venceu.
Versículo 16, Paulo ele vai afirmar que eles estavam obstruindo a evangelização também dos gentios. Ou seja, eles não impediam a obra de Deus para os judeus, mas também impediam a obra para os gentios. Ele diz: e nos impede de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Esses judeus incrédulos só acumulavam pecados. Porém, com o anúncio do Evangelho e a perseguição dos mesmos, não aceitando, demonstrava justamente o juízo de Deus sobre ele. Ou seja, esse comportamento desses grupos de judeus que se levantou na Judeia, que se levantou em Tessalônica ou em qualquer outra cidade contra a pregação do Evangelho, era justamente a demonstração do juízo de Deus na vida daquelas pessoas. Porque o pior juízo de Deus, irmãos, presta atenção, não é você empobrecer, falir. O pior juízo de Deus não é você adoecer, adquirir uma doença. O pior juízo de Deus é quando você é rico, quando você é saudável e você é indiferente a Deus. Isso é o juízo pior. Esses judeus estavam aqui bem, faziam parte da sociedade. Eles conseguiram, lembram? Lá em Jason, que eles foram na casa de Jason, que prenderam Jason. Eles tinham, irmãos, inclusive a polícia ao lado deles. Eles tinham a justiça do lado deles. E aí eu penso, esse é o pior juízo na vida de um cidadão. Ele está bem, pensando que... Ele está mal, pensando que está bem. Ele está mal espiritualmente, pensando que está bem. Entenderam, irmãos? Esse, penso eu, que é o pior juízo numa pessoa. Como eu disse a vocês, quem não ouviu vai ouvir hoje. Tinha uma ovelha que nos seus primeiros passos nós o acompanhamos, talentosíssimo, cantava na igreja e de repentemente ele se desviou. E quando ele se desviou, ele enveredou mesmo pela promiscuidade, pela bebida, se envolveu mesmo com muitas coisas que nem o mais vil pecador se envolveria. E em certo momento, eu conversando com ele e perguntei: como é que tu está? E ele disse, um alto e sonoro: estou bem. Estou bem. E aí é que eu penso que esse é o pior juízo. Estou bem do ponto de vista mundano, mas do ponto de vista do Evangelho, que Deus tenha misericórdia. Meus irmãos, meus queridos irmãos, ouvimos recorrentemente sobre a importância de nos dedicarmos a Deus. É muito salutar ouvir essas coisas. É Deus mesmo cuidando de cada um de nós. Seu doce e amável conselho é para que todos nós nos voltemos para Ele em amor, temor e tremor. É o afago de um pai cuidando e com muito carinho nos corrigindo, e nos corrigindo às vezes de forma dura, mas que amacia o coração do crente. É a instrução inspiradora de um Deus que se deixa ser tratado como Pai. Cada um de nós, que vivemos a nossa vida para Deus, é sempre necessário redescobrir as maravilhas de aprender da palavra de Deus. Importante para cada um de nós
aproveitarmos todas as oportunidades frente à palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso de número 13, ele disse: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e do seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu. Vocês têm sua expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhe tem dado. Esse registro aqui de Colossenses é um registro que se assemelha àquilo que nós estamos estudando hoje à noite. A verdade, ela sempre opera eficazmente em você, no crente, no que crê. Ela operou eficazmente na igreja de Colossos, fazendo com que aqueles irmãos reproduzissem o evangelho a tantos outros, e Paulo estava justamente dizendo isso para eles, e o que estava dizendo também a Tessalonicenses. E nessa noite não tem como a gente não perguntar a nós mesmos: como é que está o nosso coração? Como é que está sendo essa reprodução da verdade na sua vida? É por isso, irmãos, que como foi lido aqui no início desse culto, que na sua lei nós meditamos de dia e de noite, a minha oração como pastor é que o Calvário ele possa se redescobrir, esse gozo, essa alegria, esse incentivo, esse amor de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A minha oração ainda continua, irmãos, que esses bancos eles sejam preenchidos por todos aqueles que se dizem membros dessa igreja e possam realmente ter essa motivação cativante de estar diante das Sagradas Escrituras, porque é isso que motiva o crente, é isso que o leva para frente, é isso que faz ele ter sucesso do ponto de vista espiritual, do ponto de vista escriturístico. É por isso que é triste quando nós pensamos e olhamos, por exemplo, para quem é oficial da igreja, seja ele um presbítero, seja ele um diácono, e ele não tem mais esse motivador de estar sentado no banco, ouvindo a mensagem do Evangelho. Se eu pensar aqui em mentalizar de um que não veio, ou de outro que não veio, ou de outro que está lá fora, eu posso perceber daqui como pastor e como supervisor do culto, mas o coração chora e sangra, porque o que Paulo está dizendo aqui não é eu que estou dizendo, eu também tenho que me motivar da mesma forma. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o efeito da verdade do Evangelho faz com que você se volte para esse Evangelho, para aprender dele. É por isso que o coração do pastor ele sangra quando eu tenho que fazer uma reunião com liderança e dizer assim: pelo amor de Deus, venha para o culto. É que quando eu tenho que dizer, por exemplo, está aqui alguns representantes do louvor, e eu não tenho problema em dizer isso, chegar para um representante de louvor: você só vem para o culto quando vai tocar ou quando vai cantar. Isso desgasta, isso sangra. Porque você como pastor percebe que a palavra não está fazendo efeito no coração da pessoa. Amém, meus irmãos? Não é preciso dizer o tempo todo, mas a palavra, ela fazendo efeito no coração, não é preciso o pastor estar o tempo todo chamando a atenção. Se ele chamar uma vez a atenção, porque a gente é falho, uma vez que o pastor chama a atenção, aquilo ali já é o suficiente. Rapaz, é mesmo. Eita, Senhor, me perdoe. Eu estou devendo, eu estou enfraquecendo, eu estou virando um ativista. Um ativista. Eu só venho para o culto se eu dirigir o culto. Eu só venho para o culto se eu estiver na porta. Eu só venho para o culto se eu tocar. Eu só venho para o culto se eu cantar. Se eu não fizer nada disso, o shopping é melhor. Se eu não fizer nada disso, o supermercado é melhor.
Se eu não fizer nada disso, a Feira da Prata é melhor do que a EBD. É fato, irmãos. Isso é fato. Isso é fato. A verdade do Evangelho, ela tem que produzir, e ela produz, de forma eficaz na vida dos que creem. Então, o desafio nosso é crer. Ser a comunidade da fé. A verdade é que, quando apresentamos opiniões e comportamentos, apresentamos aquilo que aprendemos. O nosso comportamento, as nossas opiniões, revelam aquilo que nós aprendemos. Portanto, é lógico, quanto mais nos distanciamos da palavra, mais seremos parecidos com o mundo e colocaremos para fora aquilo que é mais evidente na nossa vida. E eu me lembro que certa vez eu emiti uma opinião. Sobre uma situação que estava acontecendo em uma de nossas congregações. E eu disse, naquele culto, baseado no contexto do sermão que eu estava falando, de que a igreja precisava ser discipulada. Talvez naquela noite, eu precisasse dizer, ela precisa ser disciplinada. Mas porque eu disse discipulada, a única pessoa que estava naquela noite, daquela congregação, também fez uma leitura errada e começou a me acusar, pegando uma palavra fora do contexto. O que produziu isso para mim? Não produziu nem ódio nem rancor. Amo a todos, como amo vocês aqui. Mas aprovou e atestou de que eu estava certo. Porque o comportamento e a opinião refletiu de que precisavam ser discipulados. Essa constatação não é para me defender. Deixa eu deixar bem claro isso. Não preciso. Ou para usar como um trunfo. Nada disso, até porque faz tempo e já passou. Mas como eu disse a vocês, serviu para constatar a realidade. E eu termino essa noite dizendo a seguinte coisa: a verdade sempre vai operar eficazmente na vida do crente. Ela vai operar na sua vida também. Agradeço a você, internauta, telespectador que esteve conosco, e esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, quando estaremos outra vez trazendo mais uma mensagem da palavra de Deus para a sua edificação e para o seu coração. Mas antes, quero lembrar a toda a sociedade campinense, você que reside em Campina Grande, próximo à sua casa, no seu bairro, há um templo evangélico. Vá prestigiar neste domingo um culto. Se você reside próximo à Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no bairro de José Pinheiro, nós temos escola dominical logo mais às 9 horas no domingo. Temos culto divino também à noite às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família. E às quintas-feiras estudo bíblico, onde estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, conforme vocês ouviram há poucos instantes. Portanto, prestigie, visite a nossa igreja. Ficaremos imensamente agradecidos. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.